Amados, graça e paz da parte de Deus. É com muito prazer que estou na manhã deste dia de domingo, né? Do nosso dia 27 de janeiro, sendo grato a Deus por esta grande oportunidade de poder estar fazendo este vídeo, né? Trazendo algumas informações que já há alguns anos algumas pessoas me indagam a respeito de algumas decisões tomadas na vida e que eu sempre dei a justificativa conveniente, né, adequada, de acordo com a verdade, mas nunca me prontifiquei assim para fazer uma matéria de esclarecimento com mais contundência a respeito da decisão que um dia nós tomamos, que foi a de se desligar de uma convenção a qual nós trabalhamos por muitos anos. Posso dizer que cheguei para esta convenção aos meus 12 anos, 13 anos de idade, e Deus nos deu, né, grande desenvoltura como adolescente, como jovem, e posso dizer como senhor, né, casado. E estas bênçãos que Deus nos deu, nós jamais esquecemos. Trabalhamos dentro da convenção, fomos honrados, né? E diante da nossa desenvoltura teológica, missiológica, pastoral, Deus ele nos chamou para uma grande obra esta que nós demos início dentro da própria convenção, né? Durante este período que nós trabalhamos lá, fizemos várias atividades com a mocidade, dentre as muitas atividades, viagens missionárias, estudos bíblicos. E eu sou muito grato a Deus por todo esse período que Ele me deu de convivência dentro da convenção, a Convenção das Assembleias de Deus em Abreu e Lima, né? Tive o privilégio de trabalhar com pastores das décadas de 80, né, para cá, o saudoso pastor Isaac Martins Rodrigues, com o qual eu tive muito aprendizado. Na época, o seu vice, o saudoso também pastor Antônio Ulisses, né, com o qual eu tive várias oportunidades de compartilhar o púlpito, de trabalhar com eles, e outros ícones, né, desta convenção. Poderia citar alguns que já estão em memória também, o saudoso pastor José Gomes, né, o saudoso missionário Oséias, o pastor Samuel Pestana, e muitos outros, né? Pastor Vital Pereira, dentre outros que partiram, pastor José Flor, e outros que ainda estão entre nós, né? Como o pastor Luiz Gonzaga, o pastor Paulo Álvaro, né? O qual também eu tenho minha gratidão, pois eu aprendi muito também com aquele servo de Deus. E assim a gente teve esta evolução no campo da maturidade cristã, aprendendo na prática com estes homens, né? Trazendo também grande destaque o meu pastor local, o saudoso pastor Amaro Francisco, um homem que, mesmo com o seu jeito simples, modesto, não é? Mas ele nos levou a uma maturidade espiritual tremenda, a qual hoje eu louvo a Deus. Onde quer que eu esteja, eu levo comigo, não é, as experiências destes homens, os exemplos de vida
a veracidade destes homens, de posturas se ensinam ou não. Como jovem, tive a oportunidade de dirigir cultos com o pastor, saudoso pastor Amaro Francisco, né? Também obreiros local da nossa época aqui em Vila Torres Galvão 1, como o saudoso presbítero Euclides Lauro, saudoso presbítero João Félix, diáconos como Manuel Francisco, e outros obreiros atuais, como o pastor Elias Nunes, diáconos Mário Alves, e outros, Plácido, saudoso irmão Irineu Nicolau. Eram homens, né, Ari Mendes, que ainda vive e está entre nós. Eram homens que eu, como adolescente, com meus 16, 17 anos, me sentia intimidado, tirar uma escala com os homens desse local, pontos de pregações que nós tínhamos dentro da campanha evangelizadora. Diga-se de passagem que por alguns períodos não havia ainda a Umadal, né? Depois que instituiu-se a Umadal, e a gente trabalhou. Bom, a história é longa, né? Soma-se da década de 80 para cá, então eu tenho que me resumir para que esse vídeo não se torne tão extenso. Chegou um momento na nossa vida que, diante do chamado de Deus para atender outras obras, tanto dentro da convenção como fora, nós optamos, né, por seguir dentro de uma instituição interdenominacional, que era, né, o Ministério Bom Samaritano, na época, o Projeto Missionário Bom Samaritano, onde eu, por misericórdia, Deus tem me dado o privilégio na época de ter licenciado em Teologia Plena, e nós abrimos, né, um pequeno grupo de estudos teológicos, né, inclusive na minha própria casa. Depois nos estendemos a atender outros ministérios, outras convenções com as quais eu trabalhei. Pela primeira vez, por necessidade de atender uma convenção da CADEESO, que é a Convenção das Assembleias de Deus do Estado do Espírito Santo, eu precisei desligar-me da Convenção de Abreu e Lima, né? E aí atendi esse trabalho com a permissão e compreensão do pastor Roberto José, ao qual eu agradeço. E depois nós retornamos, depois que estruturamos lá um trabalho de seminário teológico, né? Voltamos a trabalhar ali em Cidade Tabajara, para ser mais preciso. Assumimos uma congregação. Eu agradeço sempre, serei grato ao pastor pela confiança, né? Trabalhamos ali em Beira Rio 1, onde tivemos muitas experiências na área pastoral, auxiliando o pastor da área, o pastor Severino Nascimento, com a sua esposa, a irmã Benícia, pessoas também que contribuíram muito, né, para o nosso crescimento espiritual e também a maturidade, né, na vida pastoral. E aí, pela segunda vez, tivemos a necessidade, pois o projeto ele cresceu, ganhou novas dimensões. Estamos até hoje enganjados, desde praticamente 2001, abraçamos o trabalho de missões e, por necessidade, conversamos com o pastor e comunicamos, né, o nosso desligamento para abraçar esta obra, né? Claro que houve algumas, da parte de ambas as partes, algumas incompreensões, mas nada tão grande a ponto de nos abater, de nos desviar do foco, e muito menos de nos deixar constrangido de hoje ver, falar, visitar, pois coisa boa, irmãos, você que nos escuta, é quando a gente é obediente à ovelha. E mesmo atendendo o chamado de Deus, que é soberano, que está acima de tudo e de todos, nós temos também a devida consideração e respeito
pelas nossas lideranças, né? Pelos nossos pastores. E com a bênção do pastor presidente, na época então, com carta, tudo direitinho, nós nos desligamos, não é? E demos assim continuidade a este trabalho, que hoje, para nós chegarmos a uma conclusão, já não é mais o projeto missionário Bom Samaritano, mas tornou-se o ministério Bom Samaritano, não é? A igreja missionária Ministério Bom Samaritano, a qual está situada aqui na rua Pedro Álvares Cabral, número 338, onde alunos como o pastor Álvaro, que era na época aluno, foi meu aluno, né? E já exercia o presbitério também em um outro ministério, ele, somando-se juntamente com o atual pastor Jonas, que na época também, quando trabalhei em Beira Rio, ali em Cidade Tabajara, ele nos auxiliava na obra. Os irmãos Diácono Roberto, Robson Rosa, ambos também do nosso ministério, vieram como alunos, se formaram, né? Como outros também, outras irmãs, e se formaram no curso teológico conosco. E aí a gente deu início ao então projeto missionário. Ele ganhou corpo de igreja, almas que se converteram, pessoas que se agregaram a nós. E aí, como falava há poucos minutos, tornou-se o Ministério Missionário Bom Samaritano, tendo na sua razão social, Igreja Missionária, Ministério Bom Samaritano. Temos um campo de atuação missionária na Paraíba, da reserva indígena, que desde aquela época que eu falei, que nós desenvolvemos alguns trabalhos dentro da própria convenção, até a data de hoje, nós estamos abraçando, não é? Este trabalho este que Deus tem agraciado, Deus tem sido generoso, e nós estamos assim com a igreja, com pastores, com o corpo de diaconato, diaconisas, né? Todos os departamentos funcionando, escola dominical, grupo de evangelismo, secretaria de missões, departamento feminino de louvor, círculo de oração. Temos a missionária irmã Cristina, né? Que tem sido levantada juntamente com os pastores para auxiliar na obra. E eu só tenho a agradecer a Deus. Então, aos irmãos que muitas vezes perguntam como vai o irmão Severino, né? Severino Ramos, pela misericórdia de Deus, minha ordenação pastoral, que muitos hoje questionam, ela foi vinculada ao próprio seminário pelo qual Deus me deu a honra de me formar, né? Um seminário de origem batista, e ali, além da formação, eu recebi a ordenação. Mas nunca, mesmo na época que eu já estava dentro da Convenção de Abreu Lima, o que eu ainda estava, mas eu nunca impus meu posicionamento, minha formação, minha credencial. Eu era presbítero, né? E ainda hoje sou servo, nada mais, apenas servo. E nunca cheguei a impor, a exigir um reconhecimento pastoral, mas trabalhei tomando conta de igreja com ação pastoral, como presbítero pela convenção. E aí, hoje, fazendo valer, né, o chamado pastoral diante do credenciamento, da formação que Deus nos deu, nós estamos à frente da presidência, como primeiro presidente do Ministério Bom Samaritano. Temos o vice-presidente, o pastor Álvaro, que também estará aí na frente da congregação aqui, que é a sede do nosso bairro, Vila Torres Galvão. O pastor Jonas Colares, que é o primeiro secretário. O jovem Guilherme, que também está conosco, ele é o segundo secretário. Temos a diaconisa Lidinalva na tesouraria, juntamente com a irmã Ruth, estão ali administrando as finanças da igreja. E assim nós estamos fazendo a obra, meus irmãos. Então, neste momento, eu quero deixar um texto para a vossa meditação, na manhã de domingo, que está em Romanos, capítulo 8, versículo 28, 29
e 30, onde nos diz: sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois os que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Então aqui a gente está dentro de um texto, né, que é base dos decretos divinos, dos conselhos de Deus na sua onisciência, é onde ele traz à existência as coisas que não são. O apóstolo Paulo, ele diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então o propósito de Deus é soberano, ele não está no presente, ele está dentro de uma eternidade, não é? Ele falando para Jeremias, ele diz que antes mesmo que ele fosse formado no ventre, ele já teria sido chamado, conhecido e dado às nações como profeta. Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz que foi escolhido desde o ventre da mãe. Então somos felizes, amados, por este propósito. Então fica aqui estas informações aos meus irmãos das antigas, como a gente costuma falar um pouco na nossa linguagem popular, e também os mais recentes, mais jovens que conheceram o nosso trabalho. Não queremos ser egoístas, não é? Eu agradeço a todos, não vou citar nomes para que eu não caia no erro de esquecer algum. Mas deixo a minha gratidão a todos os meus contemporâneos da igreja de Vila Torre Galvão, da igreja de Tabajara, todo o setor ali, pois trabalhei por todo aquele setor, o pastor Marcelo, Santiago, o presbítero Júlio na época, né? O evangelista Batista e outros obreiros que são muitos, né? Mas Deus, ele nos agraciou por toda a convenção de Abreu Lima, Recife, que foi onde eu me converti, passei apenas 6 meses, mas tive o privilégio de trabalhar com o pastor José Leôncio, com o pastor Severino Almeida, e para nós foi uma bênção a gente ter tido todo esse tipo de trabalho que o Senhor Deus nos agraciou. Então fica aqui a minha gratidão a todos os irmãos que estão assistindo esse vídeo, compartilhem, divulguem, né? E nos visitem quando puder. Nós estamos aqui na Vila Torres Galvão, numa área mais conhecida, né, como Alto do Bigode, e você chegando será muito bem recebido. É a Igreja Missionária Ministério Bom Samaritano, somos de confissão pentecostal, temos uma teologia em alinhamentos reformada, não é? Alguém até pergunta: como? Pentecostal reformado? Venha e vê, venha aprender conosco, porque conservamos os princípios da palavra de Deus e não atropelamos também aquilo que nós recebemos, que aprendemos no nosso princípio da nossa caminhada. Então, que Deus lhe abençoe, que Deus engrandeça o seu nome sobre as nossas vidas, e teremos sempre outras postagens. Eu prometi que iremos trazer algumas palavras reflexivas, alguns estudos bíblicos para a meditação e conforto espiritual, e eu irei me comprometer de vez por outra lançar aí uma mensagem para que os irmãos possam compartilhar e interagir conosco também. Amém, meu amado? Nas quinta-feira, culto de doutrina, todos os domingos, culto público para a família. Temos no último domingo do mês, culto de missões. Nós temos também círculo de oração, que é quinzenalmente, às terça-feira. Grupo de evangelismo, oração também quinzenalmente, sendo nas segunda-feira. E aos sábados, a partir das 19 horas, nós temos o nosso seminário, curso básico, médio e avançado, pela nossa igreja, credenciada, registrada em cartório, não é tudo direitinho. Então você tem essa oportunidade de nos conhecer, de nos visitar e de matar a saudade também, ok? Graça e paz a todos. Quero fazer uma breve oração de gratidão a Deus pela nossa existência e pela sua grande misericórdia
que é a causa de não sermos consumidos. Querido Deus e Pai, te agradeço por este momento em que estou aqui, Senhor, da manhã de domingo, fazendo, ó Deus, esta gravação, onde muitos com certeza estarão visualizando em breve. Quero orar por cada família, por cada vida, Senhor, por aqueles de perto, aqueles de longe, os conhecidos, aqueles que talvez a gente ainda não se conhece pessoalmente. Quero te pedir a tua bênção sobre cada um deles, Pai, que sejam enriquecidos com toda sorte de bênção em Cristo Jesus, nos lugares celestiais. Essa é a nossa oração que fazemos em nome do mesmo, que vive e reina por toda a eternidade. Amém.